E a equipe científica internacional criada pela Organização Mundial da Saúde para determinar a origem do vírus que causou a pandemia de Covid-19 deve viajar em janeiro para a China. Integrantes da OMS já informaram em várias ocasiões a intenção de visitar Wuhan, a cidade que registrou o primeiro caso de Covid-19. Os cientistas terão a tarefa agora de voltar às origens do coronavírus e tentar entender como ocorreu a sua transmissão para os humanos. E como destacamos aqui no início do mês, um relatório obtido pela CNN mostra que a China omitiu 1/3 dos casos de Covid-19 no início da pandemia, em 10 de fevereiro deste ano. O país asiático informou que havia registrado 3.911 ocorrências da doença, incluindo casos confirmados e suspeitos naquele dia. No entanto, em um documento sigiloso com a marcação "Por favor, mantenha a confidencialidade", Hubei, onde está localizada a cidade de Wuhan, registrava um total de 5.918 casos na data. As informações estão em um documento do Centro Provincial de Controle e Prevenção de Doenças de Hubei, que tem informações de outubro de 2019 a março de 2020. Augusto Nunes, essa questão que envolve a China mais uma vez e a omissão de informações, Augusto. Estão procurando agora as informações, quer dizer, ajudaram a esconder primeiro e agora procuram. Basta que a direção, os diretores da Organização Mundial de Saúde contem o que sabem e nunca contaram, porque eles foram informados antes que o mundo soubesse. E isso ajudar a China a esconder. Basta que eles contem aquilo que dá um documentário melhor ainda que esse que tratou da usina nuclear, o Chernobyl, na União Soviética, e ainda era a União Soviética, se não me engano, não, foi na Ucrânia. E aí você tem essa cadeia esse complô para esconder o crime e que um dia será conhecido. Aí eles têm que investigar a China, não é? Dar uma olhada, conferir e tal, tem que investigar os crimes cometidos, tem que saber o que fizeram daquele blogueiro que noticiou o surgimento de um vírus novo, tem que, não dá mais para falar com ele, tem que apurar o que aconteceu com aquele, quem é que foi que matou o cientista que foi o primeiro a divulgar a existência de uma pandemia. A China é suspeita. Aliás, na explicação do Datafolha, que mostrou que 50% dos brasileiros não querem saber da vacina chinesa, é o seguinte, quer dizer, a gente fica só vinculando a fatos políticos, né? É que todo produto chinês é vagabundo. Os chineses fazem, 8 ou 800. Eles fazem uma coisa fina, de grife, para gente rica, ou só aqueles produtos ali que você usa uma calça que dissolve. É isso, então é o povo pobre, porque como é que o povo pobre está tão desconfiado? Por causa disso. Tudo que é chinês para eles pode ser falso. Made in China. É perigoso, não é uma boa apresentação. Então tem isso também. A China sofre de uma desconfiança merecidíssima. Zé Maria, a OMS chega tarde, Zé Maria? Como diz o popular por aqui, né? Demorou. E demorou mesmo. O beabá de qualquer investigação de epidemia ou pandemia é a seguinte: procurar o paciente zero. E onde está esse paciente zero? Em Wuhan. Não há outro caminho. Isso tudo indica. Eu já ouvi cientistas dizendo ali que o vírus analisado, ele é recortado, ou seja, ele é manipulado. E longe dessa história de que houve um processo intencional da China em espalhar o vírus, eu sinceramente não acredito nessa possibilidade, assim, de que seja uma arma biológica. Há muito as armas biológicas que já foram usadas, né? Há muito elas foram abolidas, e depois da Convenção de Genebra aí que ficou mesmo abolida a possibilidade de arma biológica. Por que ela foi abolida? Porque ela vai contra quem usa, ela não tem fronteiras, ela não tem limites, então ela volta para quem usa. Marcelo, em 1945,
os Estados Unidos, usando uma arma até então desconhecida e que ninguém poderia imaginar que poderia ser usada contra alvos civis e tal, explodiu em Hiroshima, uma cidade que tinha lá 300 mil habitantes, e matou de uma vez 145 mil habitantes. Isso em Hiroshima. Depois Nagasaki, né? Pois bem, só aqui no Brasil já estamos aproximando aí de 180 mil mortos com esse vírus chinês. Então é mais do que uma das maiores tragédias da história da humanidade, que é a bomba atômica lançada em Hiroshima, né? Se morreu mais aqui no Brasil, né? Já houve mais mortes em decorrência do novo coronavírus do que todo o processo lá de Hiroshima, que foi uma grande tragédia, para se ter uma ideia. Eu descarto essa possibilidade de arma biológica e tal, mas eu cobro responsabilidades, porque o paciente zero está em Wuhan. E a China, ela tem condições de identificou com certeza e escondeu do mundo. Aí é que está a história grave. Olha, Augusto, a China já ultrapassou um pouco essa história de que é o sinal de produto ruim. A China tem muitos produtos ruins, mas tem muitos produtos bons e necessários. Criou-se uma dependência mundial da China. 95% dos equipamentos hospitalares do mundo são fornecidos pela China. Veja que grau de dependência. Isso vai ficar diferente, porque a partir desta pandemia, as nações entenderam, inclusive os Estados Unidos, de que não podem ficar tão dependentes assim de um país. A China foi comendo pelas beiradas. Inteligentemente, o presidente norte-americano Donald Trump acordou e cortou algumas dependências e exigiu o mercado interno norte-americano. Eu li um relato de uma americana que ficou 1 ano sem comprar produto chinês. Olha, ela passou dificuldades, muitas dificuldades. Isso nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. E lá ela disse que quando ia para um aniversário de criança, então não tinha opção, absolutamente nenhuma opção de comprar presentes. Até comida estava difícil de comprar nos Estados Unidos sem comprar produtos chineses, para se ter uma ideia. Então é isso aí, eu acho, demorou. A OMS tinha que fazer isso há muito tempo e fazer com um grupo, com a equipe independente, com representantes de várias nações, de várias ideologias, para evitar qualquer acobertamento da origem desse vírus que colocou o mundo de joelhos. A OMS vai para a China, Fiuza. É um mise-en-scène, né? É um mise-en-scène patético, como o Augusto já descreveu, né? É uma piada, um escárnio, né, sobre a população mundial a partir de um conluio da Organização Mundial da Saúde, que deixou de ser, né, para a tragédia mundial, deixou de ser aquela referência e virou um anexo da China. Como já explicou muito bem o Augusto, ajudou a esconder o nascimento dessa pandemia. Esses todos aí têm que estar nas barras dos tribunais. Eles têm que estar respondendo por esses atos. Não é punição sumária, é investigação, mas não é lá entre eles, né? A OMS é cúmplice da China, não só em esconder a origem da pandemia, em retardar as informações sobre o tipo de contágio, né, entre seres humanos, por exemplo, o que permitiu que se alastrasse o vírus, né, basicamente isso, o que impediu que ele pudesse ter uma contenção no seu local de origem, né? Como a OMS é cúmplice de uma diretriz devastadora que se chama lockdown, que é uma experiência mística, irracional, não científica, né? Destruidora. Temos até já médicos da OMS falando essa palavra. O lockdown é uma medida devastadora. Sobre o que esses países ainda insistem, a gente acabou de falar da Inglaterra, não, vamos fechar, tem um pico, um repique aqui de contágio, vamos fechar. Mas quem é que está dizendo que fechar protege? Se os países com maior
índice de óbitos por milhão no mundo são os que mais fecharam? Ou nós estamos delirando? Não, com tudo que foi escondido nessa pandemia, esse dado não está escondido. A gente sabe que as estatísticas sobre óbitos de Covid estão também em avaliação, né? Até oficialmente. Presumido Covid, suspeito Covid e aquele desaparecimento na série histórica de óbitos, por exemplo, de pneumonia. No Brasil são cerca de 50 mil a menos do que 2019. Então nós sabemos que até isso é pouco confiável, infelizmente, numa pandemia que é real e precisa do máximo de foco, do máximo de rigor na avaliação do que se passa. Agora, como é que você vai falar de foco, rigor, transparência, se você está falando de uma ditadura? A China é uma ditadura brutal. Isso a gente não fala para chatear alguém ou para brincar de guerrinha ideológica. Eu, pelo menos, não tenho nenhum interesse nessa história. Né? Direita, esquerda, é comunista. Para mim, importa pouco. O que importa é que é um regime ditatorial brutal. E o Partido Comunista Chinês está no seu momento mais autoritário da história recente, reconduzindo Xi Jinping ao poder. E aí, Marcelo, eu pergunto o seguinte: como é que você pode falar em auditar, em lidar de maneira democrática, científica, com um país que não está à mostra, não está ao alcance da lei? Não está ao alcance da lei, é um regime de força, é um regime que escondeu o nascimento de uma pandemia e o que se passou nos laboratórios de onde provavelmente emergiu o coronavírus, ninguém sabe. E não saberá tão cedo enquanto lá vigorar uma ditadura. Nós tivemos aqui nos Pingos nos Is o doutor Ricardo Zimmermann explicando, ele foi muito cuidadoso em relação a essa questão de manipulação, ele não entrou por aí, e eu acho que ninguém tem elementos, né, honestos para entrar nessa questão de manipulação da pandemia, né, de projetar uma pandemia, mas todos os infectologistas respeitáveis constatam, como o Dr. Zimmermann tem aqui no arquivo dos Pingos, é só entrar no canal e ver. Ele mostra que é muito, muito pouco provável a ascensão natural, a formação desse vírus por uma reação natural. Ele mostrou aqui as cadeias, né? Então, das proteínas, das enzimas, enfim, o leigo não sabe falar. Mas o fato é o seguinte: não era natural a formação desse vírus que está paralisando o mundo. Então, isso provavelmente era uma manipulação em laboratório. Boa fé ou má fé, nós não temos a bola de cristal. Mas como é que você vai auditar uma instalação como essa? Eu pergunto aos responsáveis, aos que conservam seu juízo, né, no Brasil, no mundo, como o mundo se preserva de um novo acidente num laboratório chinês sobre um possível escapamento de vírus que estava em manipulação, vamos supor, de boa fé por experimento científico. Não tem como. Não tem como. O mundo está à mercê desse regime, porque ele é ditatorial, porque ele é brutal, porque ele é poderoso, porque ele não se curva a ninguém, ele não se mostra. Só que o problema é que ele está sendo tratado por aqueles que dizem defender a democracia e a liberdade como um player leal. A China está no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso é um escândalo, porque é um país que massacra o seu povo. É um regime, melhor dizendo, que massacra o seu povo. Então, esse anfíbio que virou a China é complicado. Ou é o mal encarnado e aí vai se disputar, vai haver o embate, o conflito sobre liberdade ou autoritarismo, ou desse jeitinho não dá. Porque insidiosamente vem se fazendo de democrata e sem nenhuma possibilidade de ser, de forma verdadeira e autêntica, observado e auditado.